Boa tarde a todos. Eu venho aqui hoje apresentar-vos uma reflexão sobre a utilização do número e da geometria no desenho arquitetónico da Igreja de Santa Maria dos Olivais, em Tomar. Está a fazer. Situada na cidade de Tomar, a Igreja de Santa Maria dos Olivais encontra-se implantada na margem esquerda do Rio Nabão, local onde se terão fixado as primeiras comunidades desta zona. Com a permanência humana desde a Idade do Ferro, ter-se-á desenvolvido nesta área a cidade romana de Cilium, junto à via que ligava o Lícipo, Lisboa, a Brácara Augusta. A partir do século VII, tem-se conhecimento de um mosteiro beneditino masculino, que viria a ser transferido para a Ordem do Templo no século XII, à altura em que entraram na posse do território de Tomar, e no qual viriam edificar a Igreja de Santa Maria dos Olivais. Não se tem conhecimento se, a partir de 1160, provável transferência do ofício para a Ordem do Templo, terá sido construída uma primeira igreja templária ou se terão adaptado à anterior estrutura beneditina para os seus ofícios enquanto decorriam as obras no castelo. No entanto, construída a igreja, foi sé catedral e matriz de todas as igrejas em territórios descobertos, gozava dos direitos de nullius diocesis, dependendo diretamente da Santa Sé. Foi panteão templário, acolhendo no seu interior as sepulturas dos mestres e freios da ordem que aqui perpetuavam a sua memória eterna, realidade que se alargava ao seu exterior, com enterramentos consecutivos da população local desde o século V ao século XVI, ou seja, lugar de repouso de pelo menos 6.792 indivíduos. As escavações arqueológicas realizadas desde 1986 permitem considerá-la como a ou uma das maiores necrópoles europeias encontradas, o que revela a sua ancestralidade como lugar sagrado. No reinado de Dom Manuel, entre os séculos XV e XVI, a Igreja de Santa Maria dos Olivais passou por reparações e alterações que só viriam a ser finalizadas no período de Dom João III. Na fase joanina, é edificada a sul a Galeria das Capelas Laterais, realizada a construção do púlpito e do túmulo de Dom Diogo Pinheiro, bem como realizadas obras na sacristia e no coro alto, do qual do último não existem atualmente vestígios. A juntar a estas campanhas de obra, que marcam e desenham a história da arquitetura e da arte, é de referir a nefasta destruição dos túmulos e epigrafias dos mestres templários e de Cristo, pelas mãos do reformador Frei António de Lisboa, sobrevivendo somente 4, das quais se destaca a do grão-mestre Gualdim Pais. A irregularidade e a estereotomia das lajes do pavimento da igreja revelam claramente alterações consecutivas no pavimento, provavelmente provocadas pela destruição das sepulturas aqui existentes. Entre 1930 e 60 foram realizadas obras profundas pela antiga Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, com intervenções de consolidação, apiamento e reconstrução de vários elementos, dos quais destaco a reconstrução da rosácea, a destruição dos corpos laterais a norte, a reestruturação do adro exterior, a recuperação da cobertura e das capelas laterais, a reformação da janela do arco cruzeiro, e encontra-se classificada desde 1910 como Monumento Nacional de grau 1, ou seja, imóvel de valor excepcional. Independentemente de algumas das alterações efetuadas ao longo dos séculos, as características primitivas da Igreja de Santa Maria dos Olivais foram mantidas até à atualidade. Data do século XIII e é considerada um dos melhores e mais relevantes exemplos da arquitetura religiosa gótica da sua época. Com a característica orientação canónica medieval nascente-poente, apresenta uma ábside circular, portanto uma cabeceira circular, com acesso a 2 capelas de fecho reto e nave de planta retangular, comum à grande maioria dos edifícios religiosos cristãos a partir do século XII. Em Portugal, a característica principal destes belos monumentos assentam na verticalidade interior,
que se opõe à calma horizontalidade do seu exterior. A nave tripartida, geralmente coberta de madeira, é iluminada por frestas esguias de ambos os lados ou de 2 lumes na fachada principal. Os pilares são delgados e a decoração é pouco variada. Só a capela mor e as capelas que a ladeiam são cobertas de abóbadas nervadas. Pouco se sabe da fundamentação teórica medieval na construção de edifícios religiosos, pelo que se supõe ter-se desenvolvido, sobretudo, pela prática e transmissão oral de saberes canónicos e construtivos dos freires, arquitetos e mestres construtores. Mas é necessário entender as disciplinas que, de alguma forma, influenciavam a linguagem arquitetónica. Perceber de que forma o ser humano aplicou e materializou nos seus edifícios religiosos os influxos teóricos das várias disciplinas do chamado quadrivium, que incluía a geometria, a aritmética, a astronomia e a música, naturalmente conjugados com os pensamentos arquétipos e teológicos cristãos à sua época. No período medieval, o grande suporte teórico de que se tem conhecimento alicerçava-se, de certa forma, na reflexão sobre os edifícios do período romano expostos na exímia obra do arquiteto Vitrúvio. No campo da geometria, que significa medir a terra, a escola pitagórica dos números racionais acabaria por influenciar o desenho projetual arquitetónico com o modelo proporcional de raiz de 5, comprovada na relação entre o pentagrama e o número de ouro, bem como o modelo proporcional de raiz quadrada de 2, descoberta por Hipasa de Metaponto, da escola pitagórica, mas que, segundo a lenda, terá sido perseguido por ter defendido o primeiro número irracional a partir desta razão. Já a arquitectonografia bíblica deixa-nos arquétipos descritos com preceitos geométricos, como a construção do tabernáculo de Moisés, a arca de Noé, a visão do templo de Ezequiel, o templo salomónico ou a visão de Jerusalém celeste no Apocalipse. Gostaria de chamar a atenção, todas estas imagens que aqui estão são figuras. Não existe nenhuma figura ancestral que nos permita conhecer nenhum desenho de todos estes arquétipos bíblicos. Portanto, são reconstituições conjeturais do que possam ter sido estes edifícios. No pensamento teológico medieval europeu, não podemos deixar de considerar a importância das reflexões e influências de Santo Agostinho no cristianismo da Idade Média, configurando a criação divina do mundo segundo uma ordem numérica perfeita, ou de Isidoro de Sevilha, que na sua obra Etymologiae manifesta a importância das 4 disciplinas matemáticas, aritmética, música, geometria e astronomia, para a compreensão da razão dos números. A definição mais profunda e abrangente da arquitetura religiosa talvez nos chegue mesmo pelas palavras do cisterciense Bernardo de Claraval, com a reflexão sobre a questão: o que é Deus? À qual responde: é comprimento, largura, altura e profundidade. Considerado da mesma forma, na planificação dos edifícios religiosos, a aplicação de um sistema de medidas com relação a um número perfeito, que tem como modelo o homem e as suas proporções. Fórmula que terá sido interpretada por Vitrúvio, por Hildegard de Bingen e mais tarde, já no século XV, por Leonardo da Vinci ou Cesaro Cesariano. Fórmula esta explicada por Vitrúvio, quando diz que retiraram, os povos antigos, dos membros do corpo humano o sistema de medidas que parece necessário em todas as obras, como o dedo, o palmo, o pé, o côvado, que dividiram com relação a um número perfeito. Este sistema de medidas, inserido num sistema de malha ortogonal, permitia assim gerar uma composição arquitetónica de grande regularidade, proporção e eficácia. Assim, ao número e ao sistema de medidas adotado, estaria associado um complexo conhecimento geométrico que alicerçava e fundamentava a ligação divina e terrena. E deixo aqui os exemplos bíblicos da medição dos templos, neste caso aqui a medição do templo
com a vara do Apocalipse, que é uma imagem do nosso Apocalipse de Lurvão, portanto, neste caso aqui do Templo da Jerusalém Celeste, e grande parte dos edifícios, os arquétipos que puderam ver antes, todas as medidas que são dadas são o côvado. Portanto, as duas medidas bíblicas são o côvado e a vara, que surgem habitualmente. Aos freires, arquitetos ou mestres construtores, cabia a responsabilidade do traçado dos edifícios religiosos. Mas foram exíguos os registros arquitetónicos que nos chegaram do período medieval, destacando-se os cadernos de desenhos de arquitetura e escultura de Villard-Dioncourt, nos quais, entre vários registros, podemos encontrar um modelo de malha ortogonal aplicado à Igreja Cisterciense de Cambrai. A Igreja Medieval de Santa Maria dos Olivais, contemporânea de grande parte destas teorias, filosofias e pensamentos, não terá com certeza fugido aos cânones da sua época, e a sua arquitetura reflete claramente um rigor numérico e geométrico próprios de uma obra de grande erudição projetual. Todo o levantamento histórico, construtivo e métrico efetuado da Igreja foi confrontado e cruzado com os influxos práticos e teóricos apontados e assenta explicitamente na estrutura medieval do século XIII, tendo sido deixada para uma fase seguinte de análise as ampliações posteriores do século XV e XVI. E aqui estão um bocadinho as conclusões, ou as reflexões sobre o que fui encontrando em todo este levantamento. A unidade de medida linear adotada no projeto foi o antigo palmo romano, que corresponde à medida de 22 cm no sistema métrico atual. Mas toda a igreja foi planificada segundo um módulo unitário de uma vara, equivalente a 5 palmos romanos, que corresponde à medida de 1,10 m no sistema métrico atual. Eu peço desculpa pelas imagens, mas tive um conflito entre o programa de desenho e o programa de Word e não vieram com a melhor qualidade. Portanto, esta malha que podem aqui observar acaba por ser um pouco à semelhança do que acontece atualmente, quando se lançam os fios de prumo para o levantar ou para o erguer de uma estrutura de uma casa tradicional, normal. Portanto, e esta malha era exatamente, era a partir desta malha, que era lançada no terreno, que era erguida, que era desenhada a planta e depois erguidos os seus alçados e o seu interior. Aqui estão algumas das mais imagens sobre, tanto do exterior como do interior, em que a malha realmente assenta de uma forma muito, muito correta. E uma situação interessante está ligada à sua proporção. A grande maioria das igrejas, pelo menos nos estudos até ao momento, que não são ainda muitos dentro desta temática, dão geralmente uma proporção da igreja no seu comprimento e na sua largura total. Portanto, abrange a área da nave e depois abrange também até ao final da cabeceira, o que não é este o caso. Porque se fizermos esta proporção na igreja toda, não dá uma proporção exata. Mas sim, acaba por estar partida em dois. A nave apresenta uma proporção de 2:1, com 1 também de altura. A capela-mor, que é um quadrado ou um círculo perfeito, neste caso calculamos como círculo. As capelas laterais com a mesma proporção. E depois a nave central e a capela-mor, assim como as capelas laterais e as naves laterais, estão diretamente ligadas na sua proporção. Em relação às questões geométricas da raiz, das razões de raiz, aqui foi claramente e aparentemente utilizado a raiz de 2. Portanto, se temos uma malha a partir do qual se ergue todo o edifício, esta geometria com esta aplicação da raiz 2 faz com que exista uma espécie de encerrar de todo o desenho do edifício, que é feito a partir
portanto, para que ele não se expanda, portanto, há como que um encerramento de todo este desenho. No mundo medieval, povoado de significados, a representação geométrica, numérica, vegetalista ou animal produzia uma linguagem acessível a uma população maioritariamente iletrada. A Igreja de Santa Maria dos Olivais reflete um desenho projetual manifestamente geométrico-simbólico que podemos observar em todo o edifício e que é bastante visível na sua planta. Iniciando-se a construção das igrejas pelo espaço mais sagrado, a Capela-Mor, encontramos o círculo, símbolo do céu cósmico e das suas relações com a Terra. Perfeito e indivisível, é a consumação de todas as coisas. É alfa e ômega, é princípio e fim. O quadrado, que encontramos na área da nave e nas capelas laterais à Capela-Mor, os espaços destinados aos crentes, que na sua razão de 4 lados simbolizam o cosmos ou os 4 elementos, e na tradição cristã, o símbolo da terra por oposição ao céu. O portal axial projeta-nos para o interior de Santa Maria dos Olivais, que se desenvolve numa cota inferior ao do nível da entrada, ou seja, o crente é levado a entrar na terra, a entrar no seu interior e no seu próprio interior. A importância desta transposição como porta do céu ou paraíso cria uma distinção clara entre o interior sagrado e o exterior profano. É aqui que reside a principal mensagem ao crente que entra no templo. Infelizmente, quase nada resta dos elementos que compunham o portal axial, à exceção do pentagrama estelar, da qual se poderá reter sobretudo o seu significado de manifestação central de fonte de luz, centro místico de microcosmos humano, de um universo em expansão, em suma, símbolo do reconhecimento do trabalho do Criador. Estrela pentagonal que se insere no centro de uma flor de 5 pétalas, a flor por si, que é uma figura arquétipe das virtudes da alma e do centro espiritual. Já na rosácea que coroa este frontispício, encontramos uma divisão em 12 partes, número eleito da simbólica cristã. É a combinação do 4 do mundo espacial e do 3 do tempo sagrado. É o ciclo litúrgico de um ano com 12 meses e da sua expressão cósmica, que é o zodíaco. É o número de eleição bíblico, da Jerusalém celestial, dos apóstolos, das tribos. A árvore da vida tem 12 frutos. A Igreja de Santa Maria dos Olivais reflete a arquitetura europeia do século XIII, impulsionada por novas teorias filosóficas e teológicas. A arquitetura passa a apoiar-se numa relação mais matemática e geométrica, de significados simbólicos fundados numa série de correspondências numéricas que são também correspondências estéticas. A representação escultórica e figurativa é reduzida ao mínimo ou quase extinta, como é o presente caso. E surge um sistema mais direto e aparente mais claro que liga a arquitetura à revelação. Desenvolvendo-se mediante um desenho de extraordinário rigor, a Igreja de Santa Maria dos Olivais expressa claramente a utilização e aplicação de cânones numéricos e geométricos de regularidade, ordem e proporção, ou seja, a forma humana de recriar a obra de Deus. Mas, independentemente das diferentes formas como se manifesta a relação terrena e divina na arquitetura religiosa, poder-se-á equacionar a existência de uma alma do templo construído que se manifesta pelos elementos que o animam, que o caracterizam, que o modelam, refletindo o objetivo para o qual foi concebido. É nesta relação idialética do corpo e alma da arquitetura e do homem que se constrói a ponte de ligação entre o mundo terrestre e o mundo divino. Uma ponte onde o homem e a arquitetura encontram e interagem com o espírito lugar, o genius loci, atribuindo-lhe significado, identidade, especificidade e caráter. A Igreja de Santa Maria dos Olivais, um templo mariano, manifesta naturalmente a relação da ordem do templo com o mundo divino. É e será sempre o espelho da alma, pensamento e destino templário que idealizou neste templo o conforto, salvação e eternização da sua alma e com certeza terá equacionado, gravado e imortalizado na pedra a sua mensagem para que a possamos ainda hoje encontrar. Obrigada.